Deus da Bíblia versus Deus dos homens é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar aqui 4 verdades que se opõem uma à outra. Um é o Deus que a Bíblia apresenta, o outro é o Deus que os homens apresentam a outros homens. Então, fique até o final desse vídeo, deixe por gentileza aqui o que você acha da abordagem desse assunto, pois é de extrema importância a sua participação aqui no canal e desde já quero agradecer a todos que sempre interagem aqui, que Deus os abençoe e conto com a sua melhor ajuda, que é as vossas orações. Então vamos lá. Deus da Bíblia versus Deus dos homens. O Deus da Bíblia. Salmos 11, verso 7 diz: porque o Senhor é justo, ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Ou seja, o Deus da Bíblia é um Deus que ama, mas também é um Deus justo. Já o Deus dos homens é um Deus que ama tudo e nunca julga. Ou seja, as pessoas ficam bem à vontade para fazer o que acham que deve fazer. Mas, quando nós abrimos a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E no Salmo 7, verso 11, a parte A, diz que Deus é um juiz justo. Então, a pessoa justa é aquela que ama, mas acima de tudo pratica a justiça e sempre julga com retidão. Mas as pessoas dizem: ah, Deus é amor, sim. Mas não podemos esquecer que o amor de Deus está conectado, podemos usar essa expressão tão moderna, está ligado à sua justiça, que é um dos seus atributos imutáveis. O Deus da Bíblia é santo e exige santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, está escrito: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda maneira de viver. O que seria ser santo? Não é estar no pedestal? Ser santo, a palavra santo significa separado, ou seja, tem que fazer ruptura, separações necessárias para ter uma vida que venha a agradar o Senhor Deus. Mas, enquanto Deus da Bíblia é santo e exige santidade do seu povo, conforme lemos em 1 Pedro 15, o Deus dos homens, ele aceita qualquer estilo de vida. Mas Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, servir a Deus, em ligeiras palavras, significa uma vida de renúncia, abrir mão do seu querer, das suas vontades, para viver o melhor de Deus, conforme a Bíblia nos diz, lá em Romanos, que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Então ele não aceita qualquer estilo de vida. O estilo de vida que o crente deve ter, o cristão, melhor falando, é a santidade. Este é o padrão para mim e para você. A terceira verdade: Deus, ele salva os que se arrependem. Quando abrimos a Bíblia em Atos, capítulo de número 3, versículo 19, está escrito um dos textos mais conhecidos por todos que leem a palavra do Senhor, fazem cursos teológicos ou vão para as igrejas, onde diz o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados, veja a expressão, os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então requer arrependimento. A Bíblia diz: quem confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia, mas quem encobre jamais prosperará. Vidas estão amarradas, vidas estão paralisadas, atrofiadas. Vamos usar essas expressões porque as pessoas não querem ter uma vida de arrependimento e conversão, isto é, uma mudança de vida. Como eu falei anteriormente, eles acreditam que Deus aceita qualquer estilo de vida, e o estilo de vida de Deus, o padrão é santidade. Então, guarde bem isso, se esforce para praticar. Não de uma forma ampla, perfeitamente, porque nós somos humanos, todos nós somos passíveis de erro, mas podemos nos esforçar e sermos pessoas cada vez melhores. Então, o Deus da Bíblia, ele salva os que se arrependem. Já o Deus dos homens, ele salva todos, independente do seu pecado. Veja que absurdo, é isso que as pessoas estão apregoando, até algumas religiões que se titulam cristãs, pois antigamente, quando as pessoas foram chamadas de cristãos, é que eles pareciam em tudo com Jesus. A maneira de falar, a maneira de agir, de se vestir. Hoje em dia as pessoas dizem que é cristão e nós, quando vamos fazer um paralelo, não observamos uma mudança real e transformadora daquelas pessoas que vivem uma vida totalmente devassa na prostituição, fazendo coisas absurdas que não convém citar aqui, mas eu tenho certeza que você sabe o que eu estou me referindo. Então, servir a Deus é como o profeta Malaquias disse em Malaquias 3,18, seu livro: então vereis
Outra vez, a diferença do ímpio e do justo. Aqui é um paralelo entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, veja, outra vez, a diferença do ímpio e do justo, o que serve e o que não serve a Deus. Então, servir a Deus requer fazer uma diferença. E o que significa diferença? Está nos padrões que Ele estabeleceu para que nós andássemos por Ele. Então, Deus salva todos? Sim, mas a todos que se arrependem. Agora, dizer que Deus salva a todos, independente do seu pecado, você pode fazer o que quiser, mas Jesus não disse, vinde a mim como estás. Sim, ele mandou vir como você está, mas não manda permanecer, porque quem vai até Jesus, de fato, quem tem um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, existe uma transformação real, existe uma mudança total em toda a sua maneira de viver. É isso que as Sagradas Escrituras nos orientam e nos mostram, e é isso que nós podemos observar na vida de inúmeras pessoas que, de fato, entregaram a sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em último lugar, a Bíblia diz que Deus corrige e castiga quando necessário. Quando abrimos a Bíblia, no livro de Hebreus, a carta anônima, como é conhecido, não sabemos quem escreveu Hebreus, um diz que foi Apolo, outro diz que foi Lucas, outro diz que foi Paulo, enfim, são muitas suposições do apóstolo Pedro, mas ela é normalmente conhecida como carta anônima. Então a carta anônima, capítulo 12, ou Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Observamos que nossos pais, ou seja, nosso pai e nossa mãe, na maioria das vezes nos corrige, né? Às vezes nos dá umas palmadas, né? Uns beliscões, num bom sentido. Eu sei que existem aí leis que proíbem, né? A agressão física, eu sou a favor dessas leis que proíbem, mas a Bíblia manda os pais exemplar seus filhos. É melhor o pai e a mãe exemplar seu filho do que as pessoas aí fora querer dar o verdadeiro exemplo, as verdadeiras lições, que nem sempre são as melhores. Então, mais não é porque o pai deve exemplar seu filho, corrigir, que ele vai espancar, vai matar, vai abrir fissuras, cortes, escoriações, enfim, não estou me referindo a isso, estou referindo a castigos, tudo com moderação. Não é verdade? Uma palmadazinha, botar ele no canto, fazer certas privações. Eu sei que as pessoas que estão atendendo aqui não vão ridicularizar, não vão pegar uma frase solta aqui e dizer que eu estou mandando alguém agredir seus filhos. Longe de mim. Estou dizendo correção. Correção nem sempre significa espancamento. Eu sei que vocês estão entendendo em nome de Jesus Cristo. Então, Deus ele corrige, como diz Hebreus 12, 6. Mas muitas pessoas de Deus jamais corrige alguém, jamais chamaria alguém para o canto da parede. Deus é amor, sim, é amor, mas é justiça, existe santidade. Salva aqueles que se arrependem. Esse é o padrão de vida de Deus, que você se arrependa e tenha uma verdadeira convenção, ou seja, mudança de atitudes e atos. Veja, mas o Deus dos homens diz que Deus nunca castiga, porque Deus é amor. Incrível, ele sempre usa a expressão que Deus é amor, de fato, a Bíblia diz que Deus é amor. Diz a Bíblia que Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o textuário da Bíblia, João 3,16. Nas epístolas de João, de fato, fala que ele é amor. A essência do caráter de Deus é o amor, de fato. Mas não podemos esquecer que Deus, como eu expliquei anteriormente nos outros tópicos aqui desse vídeo, da mensagem, que Deus, ele é justiça. Ele nunca castiga, pois Deus é amor. Longe disso. Hebreus 12,6 e outros textos nos mostram que ele nos castiga assim por nos amar e querer sempre o nosso bem. Espero ter ajudado você. Deus da Bíblia versus Deus dos homens. Vimos que é uma diferença muito grande. Qual Deus você serve? Acredito e creio que você serve o Deus que a Bíblia prega, ou seja, o que a sua palavra nos orienta a dever fazer e seguir, não o Deus que os homens vêm pregando e as supostas religiões que estão mais aceitas do que verdadeiras religiões. Pois toda religião tem a sua verdade, mas tem religiões, irmãos, que exageram demais, fogem dos princípios de Deus, colocam seus princípios e seus dogmas, deturpando tudo aquilo que ensina as Sagradas Escrituras. Espero ter ajudado você. Esse tema foi sugerido pela minha esposa e você aqui também, a nossa irmã Silvana, e você aqui tem a sua total liberdade também deixar aqui suas críticas, suas sugestões, pois é muito importante, como eu vos falei, a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.